Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, e a USP, Universidade de São Paulo, anunciaram nesta quinta-feira, dia 10 de agosto, o início de um projeto com ônibus movidos a hidrogênio e a construção de uma estação que no primeiro semestre de 2024 terá a capacidade de produzir em torno de 5 kg do combustível por hora. O hidrogênio será obtido a partir do etanol. O projeto custa em torno de 182 milhões de reais. A estação conta com edifício, instalações e equipamentos. As células a combustível produzidas pela estação geram grande eletricidade internamente a partir do hidrogênio. Os testes vão envolver 3 ônibus, que circularão pelos campos da USP, na região de Butantã, na zona oeste da capital paulista, e um carro da Toyota que também vai participar do projeto, juntamente com a Shell, Raizen, Senai e Hitron. Os ônibus já circularam pelo corredor metropolitano ABD, num projeto que não avançou, e foram reformados pela encarroçadora Marco Polo, por meio de um contrato de R$ 671 mil em 11 de abril de 2023. O governador Tarcísio de Freitas disse em nota que devem ser criadas lei e alteradas a legislação atual para incentivar a produção de hidrogênio como combustível. Abre aspas. Vamos estruturar a legislação, marcos regulatórios e fomentar essa produção para que a gente ganhe escala e São Paulo, de fato, seja líder na transição energética que vai diminuir nossa pegada de carbono e dar exemplo de sustentabilidade e economia circular. Estou muito feliz de ser testemunha do esforço, do talento e da criatividade do nosso pesquisador brasileiro, do nosso pesquisador paulista. Fecha aspas. Nesta terça-feira, dia 8 de agosto, foi divulgado no portal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que a empresa Aviação Autopetrópolis Limitada teve o recurso negado e deverá indenizar a esposa e os filhos de um homem de 73 anos que morreu por conta de uma lesão após cair dentro de um ônibus da linha 433 Vila Jardim. A negativa do recurso ocorreu na 12ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça pelo desembargador Oyama Assis Brasil de Moraes, após a análise de provas documentais como prontuários de atendimento, exames e atestado de óbito. Não tivesse ocorrido a queda, a vítima não teria necessidade de internação hospitalar, cirurgia e atendimento clínico hospitalar, considerando que só o fato de se encontrar em um nosocômio apresenta a possibilidade de intercorrência que podem ser fatais, declarou o representante do poder. A empresa de transporte deverá indenizar a família no valor de R$ 200 mil em razão do acidente ocorrido em agosto de 2019, quando o idoso foi diagnosticado com um coágulo na medula, que resultou na perda de movimentos, hospitalização e intervenção cirúrgica. A 15ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Tribunal de Justiça de São Paulo, condenou a empresa Gontijo de Transportes Limitada a pagar uma indenização de R$ 10 mil por danos morais a pai e filho que se feriram no tombamento de um ônibus da companhia. O acórdão é de 23 de julho de 2023, sendo publicado nesta sexta-feira, dia 4 de agosto. O acidente, por sua vez, ocorreu no dia 1º de dezembro de 2011, ou seja, quase 12 anos para a decretação da sentença, que é de segunda instância. Na primeira instância, foi negada a indenização, mas o pai e o filho recorreram e conseguiram que, em segunda instância, a justiça condenasse a Gontijo. De acordo com o processo, o pai viajava com o filho, à época, com 3 anos, quando na BR-116, entre Muriaé e Leopoldina, em Minas Gerais, o ônibus caiu em um barranco, tombando em seguida. O coletivo fazia a linha de São Paulo a Ubatã, na Bahia. A defesa do pai e do filho relatou que o comentário dos demais passageiros era de que o motorista corria muito no momento do acidente e verificasse que o ônibus saiu da pista por imprudência do motorista, que não conseguiu fazer a curva devido à velocidade. Os usuários se feriram, mas sem risco de perder a vida.
A empresa negou a imprudência do motorista e diz que a atuação do condutor foi no sentido de evitar danos maiores aos ocupantes do ônibus, o que de fato ocorreu. No dia 6 de junho de 2023, a Gontijo apelou no processo citando a decisão da primeira instância e tentou sustentar que não houve danos aos passageiros. Os apelantes não fizeram qualquer tipo de prova, seja documental, seja testemunhal, acerca de eventual prejuízo suportando, em razão do acidente ou de eventual despesa com medicamento ou tratamento. Durante toda a instrução, não há provas nesse sentido. Aliás, o pedido inicial fala em danos materiais presumidos, o que se mostra inconcebível sem uma comprovação do prejuízo. Entretanto, no dia 3 de julho de 2023, o procurador do Ministério Público, Luiz Roberto Cogna Fagione, se manifestou pela procedência do pagamento da indenização. Segundo o MP, a imprudência do motorista. Conforme consta nos laudos periciais, os autores não sofreram maiores danos físicos, apenas escoriações ou psicológicos. No entanto, o acidente ocorreu em parte pela imprudência do motorista, de modo que responsabilidade objetiva da empresa prestadora do serviço de transporte pela incolumidade dos passageiros, assim a necessidade de indenização. Na decisão do desembargador relator Eloy Estevão Trolli, entendeu que sim, foi configurado dano moral e que é dever de uma empresa de transporte zelar a segurança dos passageiros. Com efeito, o dever basilar de uma empresa que transporta pessoas deve ser necessariamente a garantia de sua integridade física, o que implica que a empresa não meça esforços para cumprir o trajeto programado do mais mais responsável e seguro possível, evitando ao máximo a ocorrência de acidentes e a eventual possibilidade de que os passageiros sejam submetidos a ferimentos, sejam simples machucaduras ou graves contusões. No caso, ainda que não tenha havido maiores desdobramentos, o fato da forma como ocorrido por si só é suficiente para configurar a existência do dano moral. Os autores sofreram o acidente com pancada na cabeça, foram transportados até o hospital local, permanecendo em observação e, no caso do Cautor Nilson, suportou ferimento na face que ocasionou uma cicatriz e escoriações pelo corpo. Ainda participaram do julgamento os desembargadores Jairo Brasil e Achille Alesina. Após disponibilizar ônibus Double Decker nas linhas intermunicipais que ligam a capital mineira às cidades de Patos de Minas e Uberaba, a empresa Gontijo de Transportes, principal operador do transporte intermunicipal de Minas Gerais, passa a operar mais uma linha intermunicipal com veículos de 2 andares, a Belo Horizonte Governador Valadares. A operação com ônibus Double Decker na linha teve início na última quinta-feira, saindo às 11h59 da noite de Belo Horizonte. Foram 2 horários diários que contaram com os novos ônibus, sendo o horário de saindo de Belo Horizonte a 1 da tarde e 11h59 da noite, e saindo de Governador Valadares, voltando para Belo Horizonte, o horário de 11h45 da manhã e 11h59 da manhã. No próximo dia 18 de agosto, a empresa iniciará as operações de mais uma linha intermunicipal do estado de Minas Gerais, a Belo Horizonte a Almenara, que atenderá também a cidades de Diamantina, Itaobim, Araçuaí e no Vale do Jequitinhonha. De acordo com a Gontijo, a linha terá saídas semanais de Belo Horizonte, todas as sextas-feiras às 6 da tarde da cidade de Almenara, todos os domingos às 4 da tarde. Os ônibus que irão atender a nova integram um serviço premium da empresa mineira, que equivale ao serviço executivo e oferece ao cliente Gontijo 46 poltronas executivas com descanso a pés e pernas, cinto de segurança, porta-copos, ar-condicionado, banheiro, bagageiro, porta-pacotes, luzes de leitura direcionais, entre outros itens. A Gontijo fez uma postagem no Stories da rede social no Instagram. São 2 imagens na postagem, uma anunciando uma novidade e outra com um quadro de perguntas pedindo palpite para os seguidores da empresa. Além de debater questões conjunturais
sobre a mobilidade urbana, com foco no novo marco regulatório para modernizar os contratos de prestação de serviços e encontrar formas de financiar o transporte além das tarifas. O Congresso Nacional, promovido pela NTU, a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, apresentou modelos de ônibus, em especial elétricos, que devem ser adotados em médias em grandes cidades brasileiras. Um deles foi o BID, com carroceria Marco Polo Torino e chassi de piso alto, que promete dar uma cara bem brasileira à eletrificação da frota. A carroceria Torino, para chassis com motores a diesel, é o modelo básico da encarroçadora Marco Polo para atender ao maior segmento de ônibus urbanos do Brasil. Piso alto com motorização na frente. Em geral, o Torino encarroça chassis de 15 toneladas e 17 toneladas, que juntas respondem por quase 80% do mercado de urbanos, segundo a Fabus, a associação que representa as encarroçadoras. A proposta do elétrico Torino com tecnologia da BID é a mesma, a atender ao perfil da maior parte dos operadores de ônibus urbanos no Brasil, que usam carrocerias mais simples e robustas em chassis de piso alto devido às condições viárias urbanas severas com buracos, valetas e lombadas. O Torino elétrico da BID pode ter comprimento de até 13,2 metros e 3 portas, sendo que a do meio, para acessibilidade, conta com elevador para pessoas em cadeiras de rodas, igualzinho aos ônibus diesel de motor dianteiro. Mas no caso do Torino BID, os ônibus têm motores elétricos integrados aos eixos. O acabamento interno também é simples, mas pelo fato de o veículo não ser a diesel, a trepidação e os ruídos são menores. O salão permite um assoalho contínuo, mas que fica mais alto apenas na região das rodas, como o ônibus urbano comum, e na traseira, onde está a parte do banco de baterias. A unidade que foi apresentada possui ar-condicionado e vidros colados, mas é possível ainda pedir em configurações mais simples. Este tipo de ônibus é indicado para linhas comuns, fora de corredores, e serviços alimentadores de corredores com coletivos de maior porte ou sistema de trens e metrô. Apesar da cidade de São Paulo, que até agora possui o maior programa de eletrificação de frota do país, está entre os objetivos do modelo, em especial para linhas do subsistema local. Ex-cooperativas de transporte é fora da capital paulista, que está um dos focos do veículo. Isso porque a cidade de São Paulo exige ônibus de piso baixo com rampas em cerca da metade do sistema e possui forte presença da concorrente da Marco Polo, a fabricante Caio, que tem participação da família Ruas, um dos maiores frotistas do sistema gerenciado pela SP Trans. A Volvo apresentou no congresso da NTU, em Brasília, o primeiro modelo de ônibus 100% elétrico a bateria para o mercado brasileiro. O evento ocorreu entre os dias 8 e 9 de agosto. Até então, a Volvo só comercializava no país ônibus elétricos híbridos com motor a combustão que gera energia a propulsor elétrico. O veículo apresentado no evento tem carroceria Caio e Millennium e já está com pintura do padrão que será adotado nos modelos elétricos pela SP Trans. No dia 27 de março, com exclusividade, o presidente da Volvo Ônibus América Latina, André Marques, disse que o modelo 100% elétrico BZL já tinha a planta aprovada pela SP Trans, que é a gerenciadora do sistema de ônibus da capital paulista. No dia 16 de fevereiro de 2023, a Volvo disse que iria mostrar seus modelos de ônibus elétricos na capital paulista ainda no segundo semestre deste ano. Já estão ocorrendo diálogos com as empresas de ônibus na cidade de São Paulo, inicialmente pelas companhias que já possuem veículos urbanos da marca. As tradicionais empresas Viação Gato Preto e Viação Santa Brígida são habituais compradoras de ônibus Volvo na cidade de São Paulo, mas a marca não adiantou com quais companhias ocorrem os diálogos. O ônibus Volvo BZL deve ser lançado oficialmente no fim deste mês de agosto, pela fabricante em sua sede em Curitiba, mas a companhia fez questão de mostrar no evento que está apta para este mercado, uma vez que o congresso da NTU reúne empresários de ônibus de todo o país. Outras cidades brasileiras têm plano de eletrificar a frota.
Com zero emissões, o Volvo BZL pode ser equipado com 3 a 5 baterias de lítio-níquel, cobalto de alumínio, NCA de 94 kW cada, dependendo da aplicação a que for destinado. O modelo é destinado para carrocerias de até 13,2 metros de comprimento. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Por volta de 12h40 desta quarta-feira, dia 9 de agosto, 2 ônibus operados pelas empresas Mob Brasil e A2 Transportes colidiram na rua Hugo Vitor Silva, na altura do número 508 em Americanópolis, no sentido bairro. Os coletivos envolvidos possuem os prefixos 64604 e 68617, que atendiam as linhas 574 a 10, Americanópolis, Largo do Cambuci, e 5702210, Refúgio Santa Terezinha, Metrô Jabaquara, respectivamente. Em nota, a SP Trans informou que as concessionárias foram orientadas a prestar o devido atendimento à vítima. No comunicado, ressalta que a empresa trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e realiza medidas para atingir este objetivo nas ruas da cidade. Entre as ações já adotadas está o novo treinamento para motoristas da capital e fiscalização intensiva dos itens de segurança, a apreensão de veículos e o afastamento de motoristas que não adotaram conceitos de direção defensiva, além da determinação de instalação de lacres que impedem a violação dos bloqueadores da porta. A SP Trans e a Prefeitura fazem ainda campanhas permanentes de segurança. Uma colisão envolvendo um micro-ônibus da Prefeitura de Amambaí, no Mato Grosso do Sul, e uma carreta que transportava milho deixou um ferido na BR-467 em Cascavel, no Paraná. A PRF informa que o acidente ocorreu na manhã desta última quarta-feira, nas proximidades do distrito Sede Alvorada, e que chovia muito no momento. Segundo informações preliminares, o motorista do coletivo não percebeu a carreta após um outro veículo passar e jogar água no para-brisa. O ônibus seguia com 18 pacientes que estavam seguindo para o tratamento de câncer na cidade de Cascavel. O passageiro que estava na frente do micro-ônibus teve uma fratura na perna e foi levado para atendimento médico na região. Um passageiro da aviação Rio Doce, de 51 anos, acabou morrendo esfaqueado quando fazia a viagem no ônibus que fazia o trecho Araçuaí-Itaboaí, no Vale do Jequitinhonha, no interior de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, José Francisco de Araújo seguia a viagem com a sua esposa e sua filha para o Piauí. Segundo informações da corporação, o assassino seguia no mesmo ônibus, na última poltrona, quando se levantou e foi na direção ao passageiro e deu várias facadas. Os demais passageiros se assustaram com a ação violenta a bordo do coletivo. O bandido ordenou que o condutor parasse o ônibus. O marginal acabou fugindo. O motorista da aviação Rio Doce parou o ônibus perto de um quartel da polícia, que acionou socorro, porém o homem morreu. A polícia militar informa que o bandido acabou localizado e preso em flagrante. O mesmo acabou levado para a delegacia de Araçuaí. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Almenara. Na Bahia, um ônibus da plataforma Transporte que opera a linha Ribeira Terminal Pituaçu acabou incendiado na madrugada desta quarta-feira na região conhecida como Coroado, no bairro São Marcos, em Salvador. A Polícia Militar da Bahia informa que o policiamento na região acabou reforçado e que bandidos interceptaram um ônibus. Ao embarcar no coletivo, os bandidos roubaram todos os pertences do cobrador e do motorista. Em seguida, atearam fogo no coletivo. Agentes do Corpo de Bombeiros acabaram acionados para a ocorrência e debelaram as chamas. O ônibus ficou totalmente destruído. Este é o quinto ataque a ônibus registrado neste ano em Salvador. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade, um ataque aconteceu em Pirajá, dentro de uma garagem, e outros 3 aconteceram em Sussuarana. O primeiro no dia 31 de março, o segundo foi no dia 10 de abril e o terceiro no dia 28 de julho. Destes, 4 veículos estão fora de circulação. Como o de Pirajá não foi queimado completamente, ele foi restaurado e já está circulando. Um acidente envolvendo um ônibus urbano e uma carreta na manhã desta quarta-feira deixou ao menos 4 pessoas feridas na altura do quilômetro 45 da rodovia estadual GO 341 em Mineiros, em Goiás.
Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado, o coletivo seguia com 35 funcionários de uma usina localizada na zona rural de Mineiros. Agentes do SAMU acabaram acionados para o local do acidente. Os feridos acabaram encaminhados para uma unidade de saúde da região. O nome das vítimas e o estado dos feridos não foram informados. Um ônibus da Expresso Nordeste acabou atropelando e matando um cavalo na manhã desta última terça-feira na rodovia Francisco Alves Negrão, a SP-258, em Capão Bonito. De acordo com a Polícia Militar de São Paulo, informa que o acidente ocorreu no bairro Vila Aparecida, entre Capão Bonito e Itapeva. A corporação informa também que o animal teria invadido a rodovia e o motorista do ônibus não conseguiu parar o veículo. A linha em que o ônibus trafegava não foi informada. Não houveram feridos e a empresa precisou disponibilizar um novo ônibus para atender aos clientes. A SP Trans publicou nesta quinta-feira, dia 10 de agosto, a abertura de uma consulta pública para licitação de manutenção e correção da rede de trolebus na capital paulista. O sistema precisa de readequações e melhorias para reduzir a quantidade de falhas e qualificar os serviços. A maioria não é relacionada aos veículos, mas à rede de fiação aérea. Algumas linhas têm apresentado mais de 2 falhas por dia. A linha campeã no ano passado foi a 229010, que liga o terminal São Mateus na Zona Leste ao terminal Parque Dom Pedro, no centro, um trecho de 25 km. Foram 805 falhas, ou mais de 2 por dia em média. Já a linha 342M, que liga os terminais São Mateus e Penha na Zona Leste, em cerca de 20 km de trajeto, foi a segunda colocada, com 488 falhas em todo o ano passado. Segundo a SP Trans, a licitação vai ser do tipo menor preço pelo regime e empreitada por preço global, mas para trabalhos de substituição de subconjuntos em equipamentos das estações transformadoras retificadoras, a ETR, e pequenas alterações na rede de fios, o preço será por unidade. Isso significa que a empresa vai receber apenas por serviço prestado. As críticas e sugestões para o edital deverão ser enviadas até às 5 da tarde do dia 16 de agosto pelo e-mail licitações@sptrans.com.br. O juiz Marcelo Vieira, da Comarca de Limeira, em São Paulo, condenou a empresa Gol de Turismo e Fretamento Limitada, que presta serviços para a Buzi, a indenizar em R$2.000 uma passageira que foi informada de forma incorreta sobre o local de embarque para uma viagem que partiria com destino a Campinas, perdendo a viagem. De acordo com a decisão, a mulher comprou a passagem e pediu informações e imagens do local exato de embarque, mas mesmo chegando com 2 horas de antecedência no local informado, acabou perdendo o embarque, que foi realizado em outro local. A passageira acabou sendo prejudicada com descontos de dias de trabalho e despesas com estadia em hotel. Segundo o juiz, a empresa Gol de Turismo e Fretamento foi responsável por passar informações equivocadas sobre o local de embarque para a passageira, sendo assim, diretamente culpada pela perda do embarque, que seria realizado fora de uma rodoviária, o que confere de forma veemente o dever de informar corretamente o cliente sobre a identificação adequada do ônibus, destino e trajeto, possibilitando que os passageiros não se enganem. A decisão ainda diz que o caso configura afronta ao direito de informação previsto no artigo 6, inciso 3 da Lei 8.078 de 1990, com indenização por dano moral fixada no valor de R$2.000. A empresa ainda deve restituir o valor pago pela passagem e arcar com os custos e hospedagem e valor referente ao desconto salarial. A Nova Itapemirim Santur divulgou no início da noite desta última segunda-feira, dia 7 de agosto, as imagens de todos os 5 ônibus de 2 andares leito-cama de alto padrão que chegaram à garagem de Ribeirão Pires, em São Paulo. No local, os ônibus passarão por revisões e ajustes para depois seguirem para a garagem do bairro do Limão, na zona norte de São Paulo. Ainda pela manhã, as imagens dos primeiros ônibus foram divulgadas ainda na rodovia. As unidades saíram da fábrica de carrocerias Marco Polo em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, neste último fim de semana.
O primeiro ônibus deste lote chegou à empresa na primeira quinzena de julho. Além das 6 unidades, estão em produção 40 ônibus de 2 andares leito-cama com 20 com piso único, mais bagageiros maiores que os atuais, G8 1350. Os chassis já estão em produção. Estes 60 ônibus foram comprados de acordo com as regras do Programa da Renovação de Frota do Governo Federal, mediante entrega de unidades com 20 anos ou mais que estão sendo compradas de outros proprietários. A divisão de ônibus urbanos do grupo comprou também 90 unidades pelo programa. Cada veículo é configurado com 8 poltronas que possibilitam reclinação total na parte inferior e assento de 46 assentos no piso superior, do tipo semileito. Na parte inferior, além da reclinação total nas poltronas, os passageiros vão contar com um serviço diferenciado que oferece lanche, bebida não alcoólica, mantas, canais individuais para entretenimento por áudio e vídeo, iluminação especial, entre outros itens de conforto. Em ambos os andares, os ônibus oferecem nas poltronas os seguintes itens: porta-copos, entradas do tipo USB para carregamento de baterias, de celulares, notebooks e outros dispositivos móveis em cada assento, apoio para descanso de pernas, regulagens em diferentes posições de inclinação, entre outros. Geladeiras com água à vontade para os passageiros. Sanitário, ar-condicionado com regulagem de saídas individuais, iluminação para relaxamento visual, interfone para comunicação com o motorista também fazem parte do pacote presente no modelo dos ônibus para as 2 categorias de serviço. As carrocerias são produzidas pela Marco Polo em Caxias do Sul e o modelo é o Paradiso G8 1800 Double Decker. Os chassis foram produzidos pela Scania em São Bernardo do Campo, modelo K410 de 6x2 de 3 eixos, no padrão Euro 6 de motores a diesel, cuja produção no Brasil se tornou obrigatória em janeiro deste ano. Este padrão internacional de emissões reduz a poluição em média em 75% em comparação com os modelos da geração anterior Euro 5. A Ercisa, Estação Rodoviária de Cachoeira de Itapemirim S.A., concessionária do terminal rodoviário da cidade capixaba, liberou as operações de embarque e desembarque da empresa Nova Itapemirim Santo no espaço, mas o guichê ainda é um impasse. Mesmo havendo uma decisão judicial que permite que a empresa de ônibus utilize estruturas que eram da aviação Itapemirim e Caiçara, ambas com falência decretada em setembro do ano passado. A primeira partida no local, no âmbito do processo de retomada das operações das linhas que eram prestadas pela Itapemirim Caiçara, ocorreu no início da tarde desta quinta-feira. O ônibus saiu em direção a São Paulo. Representantes da companhia de ônibus e da prefeitura tiveram de conversar com os administradores da rodoviária. A administradora judicial da falência do grupo Itapemirim, a ETSM Partners, e a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim notificaram a Ercisa quanto à decisão judicial sobre o arrendamento das operações da Itapemirim Caiçara pela Nova Itapemirim Suzantur, o que inclui operação das linhas e uso de estruturas, como garagens, pontos de apoio e guichês. A notificação da ETSM ocorreu no dia 26 de julho e da Prefeitura foi em fevereiro. Também em fevereiro, a empresa de ônibus registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil e uma ata notorial. Nesta quarta-feira, contato com a Ercisa por volta das 8 da manhã. A pessoa atendeu e disse que repassaria o caso para um responsável que retornaria o que não ocorreu, com informações do site Diário do Transporte, que entrou em contato com a empresa Ercisa. Nesta semana, a Nova Itapemirim Suzantur retoma nesta semana 2 trajetos que utilizam a rodoviária da cidade, a Cachoeiro de Itapemirim em São Paulo e Afonso Cláudio a São Paulo, via Cachoeiro de Itapemirim. E antes de encerrar, uma última notícia. Passageiros seguem relatando ônibus com ar-condicionado desligado em Fortaleza, no Ceará. A prefeitura da cidade havia informado que todos os veículos que possuem o aparelho com ar-condicionado devem mantê-lo ligado desde o dia 1º de agosto. Passageiros de várias linhas, no entanto, flagraram descumprimento da medida desde que ela foi estabelecida. O município de Paraná, em Rondônia,
cidade com população de 130 mil habitantes, publicou nesta segunda-feira o edital de licitação para concessão do serviço de transporte coletivo municipal. Um novo edital corrige o equívoco na aceitação da proposta da concorrência lançada no início deste ano. João Pessoa, na Paraíba, recebeu 20 novos ônibus para o transporte coletivo no município nesta segunda-feira. Com a entrega desta segunda e os 40 coletivos que começaram a operar em maio e junho, já são 60 coletivos em operação que atendem cerca de 200 mil pessoas por dia. Os novos ônibus contam com motores 80% menos poluentes e itens de acessibilidade e segurança, como anjos da guarda que não permitem que os coletivos liguem sem que todas as portas estejam fechadas. E para fechar, a Prefeitura de Maringá e a concessionária TCCC, Transporte Coletivo Cidade Canção, entregaram na segunda-feira 35 novos ônibus 0 km para o transporte coletivo municipal. De acordo com a Prefeitura, até setembro, outros 16 veículos devem chegar à cidade, totalizando 51 coletivos e 53% da frota renovada. Os novos ônibus com tecnologia Euro 6 são até 77% menos poluentes em comparação com os veículos mais antigos, também contribuindo para a diminuição da poluição sonora, já que são mais silenciosos. Todos os coletivos contam com estrutura para acessibilidade, conectividade e segurança com elevadores, rede Wi-Fi gratuita e câmera de segurança. Então essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.